Graças e paz. Então, amados, eu vou falar um pouco sobre alguns textos que eu gosto muito. Sempre quando nós falamos em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, em revelação de Deus, sempre eu lembro desses textos que eu vou citar aqui. O primeiro texto está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, nós já vimos várias mensagens, vários vídeos, vários pregadores falando sobre esse capítulo, sobre este livro, porque é um livro que realmente ele nos mostra como Deus ele teve o cuidado de transmitir a sua palavra ao homem, né? E como Deus usou esses santos homens para fazer essa transmissão, né? E algo muito interessante que eu vejo é o quanto é dito sobre o livro de Gênesis, né? Principalmente sobre os primeiros capítulos de Gênesis. E as pessoas, existem várias teorias, várias histórias sobre datas, principalmente, né? Mais uma vez eu digo isso, dos primeiros capítulos. E aí, quando eu vejo um texto como esse, né? Quando você vai passando as folhas e vendo como Deus criou o mundo, né, os céus, a terra, a vida animal, até chegar ao homem, né? Você vê esse cuidado que o Senhor tem nessa transmissão de sua palavra, né? E algo interessante que quando o verbo usado no texto que eu li, no versículo que eu li, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verbo criar, ele é o verbo bara. E sempre que ele é usado, é só em relação a Deus estar criando alguma coisa. E esse verbo ele está falando de algo em que Deus ele cria do nada. Deus cria algo do nada. Então só Deus tem esse poder de parar. Entende? Só Ele pode criar alguma coisa do nada. E esse verbo de ação aqui, ele é usado em toda a criação de Deus aqui, nesses primeiros versículos aqui. Quando chega no versículo 27 do mesmo capítulo, diz aí, ó: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bom, por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? O que é que isso quer dizer? Isso nos fala da capacidade que Deus, Criador, ele entregou também ao homem, principalmente de relacionamento. Esses primeiros capítulos de Gênesis, ele fala exatamente de relacionamento, de comunhão. Assim como Deus, na criação, ele existia com a Trindade, olha só, em comunhão, antes de tudo, Deus já existia em unidade com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, essa essência de Deus, de comunhão, Ele colocou no homem. Por isso que por isso que é dito, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem buscasse, é claro, a comunhão também com o próprio Deus. E nos relatos de Gênesis é muito bonito quando e aí você vai entendendo, né, essa revelação, quando você vê Deus ele descendo ao jardim
para procurar o homem. Então isso está falando de quê? De relacionamento, de intimidade, que com certeza o homem tinha com Deus, e dessa busca de Deus, né, em relação ao homem. Isso é amor, né? Isso nos fala também de amor. E essa revelação, ela é passada ao homem, e ela é transmitida pelo autor de Gênesis. Veja que esse autor, que muitos dizem ter sido Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ele não se preocupa em datar e em dar detalhes também da criação, se teve um Big Bang ou se não teve, se houve dinossauros antes do homem existir, ele não dá detalhes sobre isso, se houve uma queda de Satanás entre o versículo 1 e o 2, que é a teoria do caos, como muitos ensinam por aí. Ele não se preocupa com isso. E ele só se preocupa em falar dos princípios. Tanto é que o nome Gênesis é a primeira palavra da Bíblia, que é Bereshit, que vem exatamente da raiz bara, que é criar. Ou seja, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, Elohim plural, a trindade em comunhão na criação. Presta atenção o verbo criar que é usado aí. Querido, só uma pessoa com uma comunhão prática, né? vamos assim dizer, com Deus, ela tem uma capacidade de entender o mistério da criação. E onde que nós podemos ter um pouco dessa revelação? Na própria palavra. A Bíblia, ela se responde. Você quer ver? Abra a sua Bíblia em no Evangelho de João, capítulo 1. Eu sempre digo que isso é algo de mim, viu? Eu penso que João, quando escreveu esse texto, ele estava com Gênesis 1 na mente ou na mesa. Porque eu penso que João ele tenta nos explicar aonde que Jesus estava na criação dos céus e da terra. Porque Jesus, o nome Yeshua hebraico, não está em Gênesis. Ele não está lá na criação, mesmo nós sabendo que ele estava lá. Mas João ele vem nos informar algo interessante. Ó. João 1, versículo 1 e diante, diz assim: ó, no princípio, qual princípio? No começo de tudo, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, veja que João ele destaca o verbo. Vocês sabem que o verbo em uma frase é o que dá ação, né? É o que mostra a ação de um certo indivíduo em uma frase. E João está falando do princípio. E ele está dando aqui uma informação, ó, que no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. O que é que ele pode ter em mente aqui? Isso é algo meu, isso é algo que eu penso. João ele pode estar se referindo ao verbo bará, o verbo de ação que Deus usou para criar tudo do nada. E o texto diz aqui que foi o próprio Jesus que criou, porque sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, o verbo. Então o verbo que age em Gênesis 1, texto que nós vimos agora há pouco, né, é o próprio Senhor Jesus. João ele nos mostra isso daqui. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E em Gênesis, você tem lá o começo da vida. Quando você pega Gênesis 1, você vai linkar o termo vida com João capítulo 1. Também você vai ver João dando uma ênfase ao termo vida.
luz, você vê luz. A luz, ela foi criada lá antes do sol. Mas que luz era essa, senão a glória de Deus? E aqui diz o seguinte: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Parece que João está querendo nos dar uma pista sobre a criação, mas também ele faz uma alusão também aos seus dias. Isso é interessante. Claro, isso aqui vai depender de um estudo maior para poder nós entendermos isso. Mas veja só o quanto Deus ele se preocupa em nos informar isso. E só uma pessoa com uma intimidade realmente bem restrita, né? Bem próxima a Jesus, teria a capacidade de nos informar isso. E João era o discípulo que se encostava no peito de Jesus. Então somente ele para poder nos dar essa informação. E isso é maravilhoso. Em sua carta, em 1 João, capítulo 1, existe também um outro texto. O próprio apóstolo João, né, ele nos fala também. 1 João, no capítulo 1, versículo 1 em diante, fala aí. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, o verbo da vida, ou a palavra da vida, mesma coisa. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Olha só o termo comunhão sendo usado aqui mais uma vez. Lembra-se lá de Gênesis 1? A comunhão. O porquê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, relacionamento, comunhão, intimidade. João, que era íntimo de Jesus, de todos os apóstolos, ele vem enfatizar em todas as suas cartas, em todos os seus escritos, a ênfase, a comunhão com Deus, a comunhão com Cristo, o amor, algo que ele experimentou e ele praticou de forma maravilhosa com o próprio Senhor. E ele vem nos dar o exemplo e vem nos revelar através da palavra que ele recebeu do próprio Senhor, o verbo vivo, ou a palavra da vida, como ele. Esses títulos que João usa para Jesus é só ele mesmo, né? Ele usa o verbo, ele chama Jesus de o verbo, de a palavra da vida. Ele sempre faz isso. Quando você vai olhar em Apocalipse, que foi ele também, né? Assim dizem os estudiosos, e eu vou acreditar, é claro, no estudo dos acadêmicos, e também na tradição que diz isso. Então vamos lá. Em Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, versículo 13, Jesus fala o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mais uma vez ele usa o termo princípio. Olha só como Jesus ele se revela para João. Entende? Sempre com as mesmas palavras. O primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Isso aqui já é João escrevendo, né? Falando. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, a forma que Deus usa para se revelar comigo e com você, ela é estritamente relacional. Eu posso estudar, eu posso aprender pelos livros, mas eu posso aprender também de forma direta com o próprio Senhor, meditando na palavra, assim como João fez. Era assim que João ele recebia a revelação da palavra de Deus. Foi assim que ele experimentou a revelação do verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, que nós venhamos a ser pessoas mais íntimas com o Senhor. E íntimos pode estar relacionado a muita coisa, né? Você pode entender intimidade de várias formas. Eu gosto muito de ficar sozinho.
sozinho, só eu e Deus. Eu gosto muito dos meus irmãos também, de estar com eles e tal. Mas o meu momento a sós com Deus é muito importante. Isso é muito importante, porque é ali que eu recebo, vamos dizer assim, as revelações, né? Que também você recebe. É lá onde você ouve o Espírito Santo falar. É ali, querido, é no seu secreto com Deus. Amém? Então vamos praticar, vamos buscar mais o Senhor, vamos entender, vamos ser realmente homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus, buscando intimidade. E isso o Senhor colocou em nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.